Ficou melhor? Agora tá bem melhor. Então Tá vamos bem tentar melhor. pelo 4G mesmo. Wi-Fi deixa É. a gente na mão, tem hora. Ah, sempre assim, né? Não tem jeito. Eu até aqui em casa mesmo, daqui uns dias, a gente vai começar, vai lançar o treinamento online do Seja Expert em Recursos de Revista. Agora eu já estou ensaiando para contratar mais um plano de internet, porque tem hora que fica na mão, né? Não tem Sim, com jeito, certeza. né? Pois é, Victor, Professor, tudo bem, né? tudo bem? Eu até já queria, desde já, parabenizar o senhor por esse novo projeto e tendo a honra de estrear. Maravilha, eu fiquei feliz demais Isso. com o convite. Aham. Ansioso, fui dormir ontem mais de 2 da manhã. Ainda vai ver um decreto do governador aqui, né? Foi. Estabelecendo uma nova quarentena por mais 150 dias. Aí o pessoal É, fica aí mandando mensagem. Ah, haja quase não live, dormi. né? Haja live. Mas Mas muito é bom isso estar aí. tá contigo aqui. Você teve comigo, né, Victor, no treinamento Seja Expert em Recursos de Revista agora, acho que na primeira turma presencial em Foi, Goiânia, né? foi. É Eu tenho que muito. revelar uma coisa aqui primeiro, professor, Ah, que fala. acho que nem o senhor não sabe. Ah, No caso, a minha primeira ação, né, distribuída foi uma ação trabalhista e o senhor olha foi o só. juiz da causa. O senhor que Vixe, julgou a minha primeira ação, professor. Ah, caramba. mas foi bênção, né? Eu aprendi É, muito, fiquei aham, muito feliz que desde aquele dia eu conheci o seu trabalho e já sigo a sua rede social. muito E é bom. muito bom, aprendo muito. Eu sei que os colegas aí também vão aprender muito a cada É. dia. Só não pode fazer, né, Victor? A gente só descontraindo um pouco aqui antes de ir pro assunto, né? Aham. É claro que eu não vou citar nomes, né? Mas tem uma advogada em Goiânia que eu nunca vi. Ela azar demais, sabe? É. Toda ação complicada que tinha no escritório dela, ela mandava o advogado fazer audiência e o advogado que nunca tinha feito audiência trabalhista na vida, né? E rapaz, mas cada coisa que já aconteceu, né? Aí você falando de primeira ação, eu lembrei, né? Eu fiz uma. Ainda não tinha o Sejusc, então a gente fazia as iniciais, as audiências iniciais na vara do trabalho, né? O pessoal de outros locais do país, né? Aqui em Goiânia já tem um tempinho que o Sejusc faz todas as audiências iniciais da capital, né? Então o juiz pega o processo lá só na instrução. E na época era uma audiência inicial, né? Então eu tenho por procedimento, hoje eu até flexibilizei um pouco isso, mas algum tempo atrás eu só dava vista para o reclamante, para vista formal da petição de defesa, se tivesse documentos, né? Na interpretação de que o processo do trabalho não prevê réplica, só prevê impugnação aos documentos. E se não tem documento, não precisa dar o prazo. Né? Aí eu não Certo. esqueço, ô Victor, uma vez eu dei uma aula de É. pós-graduação, veio uma aluna conversar comigo, né, que era advogada, falou, professor, não é por nada não, fiz uma audiência com o senhor esses dias para trás, e eu só queria ponderar, acho que o senhor devia rever isso aí, porque não dá prazo de réplica para o advogado do reclamante, isso prejudica o cliente. Eu falando para ela, falou, olha, pelo contrário, não prejudica. Porque se você conclui que tem réplica no processo do trabalho, você tem que trazer o pacote completo do CPC, inclusive eventual confissão ficta, né, ou presunção de veracidade de um fato novo que foi trazido com a defesa e não foi impugnado na réplica. Então, pelo contrário, é uma Verdade. atitude de professar que o processo do trabalho, ele, de certo modo, ele tem lado, ele tem regras que são mesmo para favorecer o reclamante no Trabalhador. campo processual, né? Então, eu fazendo essa audiência, eu anunciei lá na mesa, falou, não tem, eu não vou dar prazo aqui porque não tem documento. O advogado
da reclamada arregalou o olho na hora, falou, não, mas tem documento sim. Eu falei, ó, doutor, eu estou com um processo aqui online, vou até dar uma atualizada, e não tem documento nenhum, né? Ele não mais tem. E aí, Victor, aconteceu o É. inusitado. O advogado, sentado na mesa, catou o celular, ligou no escritório e desandou a berrar, xingando até uma determinada pessoa lá que os documentos não tinham vindo para o processo, né? Aí ele virou para mim assim, de uma forma até, eu achei até arrogante, autoritária, né? Falou, "Ó, excelência, o senhor vai ter que me dar o prazo aí, porque o pessoal lá do escritório teve um pequeno erro, mas eles estão mandando." Eu falei, ó, doutor, primeira coisa, né? Não vou nem falar aqui do fato do senhor estar na mesa aqui de audiência, falando no celular, berrando e xingando no meio da audiência. Isso aí eu não vou nem considerar. Agora, o fato aqui é preclusão. Eu acho que o senhor está tendo um problema aí de crise de identidade. Se o senhor falar meio que mandando eu te dar prazo, não é assim não. Tem a Não, preclusão e tal, né? Eu sei que declarei a preclusão no dia seguinte, teve uma audiência da mesma empresa, aí foi a dona do escritório, sabe? Eu só esperando, ela vai falar alguma coisa. Aí terminou a audiência, ela virou para mim assim, falou, excelência, eu queria falar para o senhor que ontem teve uma moça lá no meu escritório, ficou o dia inteiro chorando por sua causa, né? Eu comecei a rir, falei, doutora, a senhora explica direito aí, porque que eu me lembre, deve ter uns 15 anos, que mulher nenhuma chora por minha causa. boa. Ai, ai. Mas os Maria de primeira viagem sempre tem algum probleminha, né? Mas, Graças a Deus a minha deu tudo certo. é, O negócio é sempre tratar com urbanidade, não perder isso, a calma, né, na audiência, é, porque a gente tem que estar preparado para o que está por vir, né? exatamente. Tudo é É. incerto ali na audiência. Porque a audiência é o palco, né, que acontece de Sim, tudo, né? Não com tem, certeza. não tem jeito. Mas a gente separou para falar um pouquinho aqui sobre a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, né? Aí se você quiser lançar um tema aí, a gente começa aqui nosso Professor, conteúdo. inicialmente, se o senhor autorizar, vou fazer uma introduçãozinha Vamos lá, do vamos que lá. seria, né, essa comissão interna, porque tem, às vezes, algum colega, eu Isso, sei que a grande maioria dos seguidores do seu perfil são advogados, tem exato. juízes, desembargadores, etc., ministro, até porque o senhor é um ícone aí, foi até citado lá, né, na No liminar Supremo dada esses dias. pelo Foi. ministro Ricardo Lewandowski, né, no STF. Então, a gente sabe que é só ícone, ícone do direito do trabalho e vários aí seguem o senhor. Mas tem também pessoas, né, que às vezes não são do direito, pode ser que tenha algum até que é meu seguidor que está aqui nessa Uhum, live, e, a gente, para deixar essas pessoas cientes do que se trata, né, a uhum, comissão interna, né, a prevenção, né, de acidentes de trabalho, que é a CIPA, ela foi, né, estabelecida para proteger, né, digamos, né, aos trabalhadores, porque o Brasil é o campeão mundial de acidentes de trabalho, né? Eu tive fazendo uma pesquisa, vi que é tem cerca verdade. de 700 mil acidentes de trabalho por ano no país. E, no caso, existem os integrantes da CIPA, que são representantes dos empregados, que é feita uma eleição, e tem os representantes dos empregadores, que é Isso. escolhido pelo diretor, pelo responsável lá pela empresa, né? Então é importante, né, deixar claro aqui do que se trata, né, a CIPA, e ela busca o quê? É atuar com meios de dar treinamentos, de prevenir que os acidentes de trabalho aconteçam,
né, Exato. nas empresas. E até, eu vou ler aqui, professor, se eu permitir, o item 5.1 da NR5, que Sim, define que o objetivo da CIPA é prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, tornando permanentemente compatíveis as atividades laborais e a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador. Aí, né, digamos, né, depois que fala essa introdução, vamos ao ponto que interessa para a gente, que é, no caso, a garantia no a garantia emprego, de né, a emprego. Isso. estabilidade, né? E é importante deixar claro que essa garantia é apenas para os representantes dos empregados, que foi eleito, né? E também ela se estende aos suplentes, né? Mas é importante deixar claro isso, porque às vezes tem pessoas que vai, todos os cipeiros são estáveis. Não, tem que ser aquele que foi eleito representante dos Exato. empregados. E ela, no caso, ela inicia desde a candidatura, né? Candidatou, ele já tem a garantia no emprego ali. E caso eleito, ele vai ter essa, digamos, essa garantia no emprego durante o mandato e até um ano após encerrar o seu mandato. E tem Correto, um professor? detalhe, né, Victor, só complementando, Sim, que a CLT, para os desavisados, a CLT fala que quem tem garantia de emprego são os titulares que integram titulares. a CIPA. Só que a Constituição deu um passinho na frente, né, de falar que são os membros da CIPA, né, diretores da CIPA. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, acompanhando, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, interpretou que a partir da Constituição de 88, a estabilidade se estende também ao suplente da CIPA, né? E aí, Isso. como o Victor indicou, só não vai estender para os representantes do empregador, embora a gente ache na doutrina, eu poderia citar aqui Raimundo Simão de Mello, que é um excelente autor de questões envolvendo saúde e segurança do trabalho, processo coletivo. O Raimundo Simão foi procurador de trabalho, hoje ele está aposentado no MPT. E ele defende, com base na Convenção 61 da OIT, que trata do serviço de proteção ao trabalhador, que todo e qualquer integrante da CIPA ou de outros órgãos de defesa da saúde do trabalhador sejam portadores de estabilidade, porque a Convenção 61 da OIT fala em garantia de independência para a atuação de quem protege a saúde do trabalhador na empresa. E aí o professor Raimundo Simão entende que essa independência ela seria uma independência plena que só se materializa com a garantia de emprego. Pois não, vamos... Correto. E aí tem Vamos aquele seguir. outro ponto, né, que dá muita, às vezes, discussão, digamos, né, que é o item 2, né, da súmula 339 do TST, que fala, né, da estabilidade do suplente, e o item 2 fala da estabilidade provisória do cipeiro, que ela, no caso, ela encerra caso o estabelecimento seja extinto, né, o estabelecimento onde esse Isso. empregado trabalha. Aí até fica a pergunta aí, né, mas nesse caso, tem alguma saída, caso, por exemplo, o empregado saiba que essa empresa, digamos que em regra ela foi extinta, mas a gente sabe que não, que ele abriu um novo estabelecimento no mesmo segmento, né, e deu continuidade, né? Às vezes até Uhum. contratou boa parte dos mesmos empregados. E aí, será que seria possível reintegrar esse empregado? E É uma tem que, pergunta, né? tem que ver caso a caso, né, Victor? É, Porque o que acontece? O TST, você lembrou bem a súmula 339, e aqui eu vou só me permitir usar uma expressão que tem sido consagrada na jurisprudência do TST, é uma expressão que o ministro Maurício Godinho utiliza. Ele faz uma distinção das garantias de emprego em dois grupos. Ele fala das garantias comunitárias e das garantias pessoais.
as garantias comunitárias são, a exemplo da CIPA, aquelas garantias de emprego que dependem de uma eleição para representar os trabalhadores. Seria o cipeiro, seria o dirigente sindical em especial. As garantias pessoais, basicamente, seria a gestante e o acidentado de trabalho. Há uma tendência na jurisprudência a dar mais proteção a essas garantias pessoais do que as comunitárias, né? Então, a própria súmula 339 indica que a garantia de emprego só tem razão de ser enquanto o estabelecimento existe, né? Porque a CIPA ela é por estabelecimento. Se a empresa fecha o estabelecimento, naturalmente, o objeto da proteção, que é justamente as condições seguras de trabalho naquele local específico, o objeto está, então, desfeito, e aí o TST fala que não tem nenhum tipo de proteção, não precisa da empresa nem pagar a indenização do restante do mandato. A estabilidade encerrou por completo naquele momento, coisa que não acontece, em geral, com o trabalho da gestante e com o trabalho com a situação do acidentado de trabalho, né? Que esse, mesmo se houver o desligamento, ele vai receber a indenização pela estabilidade, né? Só que aí, onde eu queria chegar, o TST, na súmula 339, ele menciona que, havendo a extinção do estabelecimento, o direito de estabilidade extingue, né, pela própria natureza da CIPA, mas aí a jurisprudência vai explicando, né? Então, se a empresa realmente fechou o estabelecimento e não tem outro para o qual esses trabalhadores são transferidos, não tem garantia de emprego. Agora, se a empresa reabre imediatamente o estabelecimento com atividades afins, né, a estabilidade permanece. Desde que, vou dar um exemplo aqui, né, uma empresa de telefonia, ela resolveu encerrar a atividade de telefones móveis e manteve só o trabalho da telefonia fixa, né? O TST entendeu que o representante da CIPA, que era lotado no serviço de telefonia móvel, que foi extinto, ele teria garantia de emprego, porque se a empresa manteve a telefonia fixa, era o caso de transferi-lo, porque a CIPA, de alguma forma, continuaria existindo, né? Ainda que restrita a um determinado tipo de empregado, né? Então, nessa situação, o termômetro é esse, né? Até para... É claro que a gente não pode, né, Victor, que o bom senso sempre tem que prevalecer, que eu não vou imaginar que uma empresa vá fechar um estabelecimento e reabrir em outro lugar só para retirar a garantia de emprego dos cipeiros ou de quem quer que seja, né? Mas uma mera mudança do local físico, né? Uma mera mudança do tipo de serviço prestado, a rigor não vai retirar a estabilidade dos cipeiros. Porque, bom, nos dias atuais que estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, muitas empresas com certeza vão fechar. E essas são legítimas, digamos, que tem um cipeiro lá que tinha essa estabilidade, realmente extinguiu a empresa, acabou a estabilidade dele. Mas a gente sabe que pode haver as fraudes também, né? Mas aí tem que extinguir, né? Extinguir por completo, né? Porque aí você citou um exemplo bom, eu vou até pedir licença aqui, mandar um abraço para o amigo aqui, o Bento Herculano, que é o presidente do TRT do Rio Grande do Norte, grande amigo, está inclusive me devendo uma live, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. O Bento é um dos cabeças do processo de trabalho hoje no Brasil. O exemplo seu é bom porque agora muitas empresas estão com o estabelecimento fechado, o pessoal em home office, mas a empresa continua funcionando, né?
ainda Sim, que temporariamente não haja o trabalho no espaço físico da empresa, né, a CIPA permanece, né? Eu vou registrar aqui também um com grande abraço para certeza. o Luiz Madeira, professor, amigo nosso que está em Lisboa fazendo Portugal, uma série de estudos e vai estar com a gente aqui depois de amanhã, na quarta-feira eu já estou na ciente. quarta-feira, 11 horas, uma live Brasil e Portugal comparando as medidas trabalhistas, né? E eu acho que vai ser bem interessante para o pessoal essa live, porque Portugal, nos comparativos, é um país a gente olhar com cuidado, né? Porque comparando, por exemplo, Portugal e Espanha, o índice de contaminação e de E vítimas em mortes. Portugal pelo Covid-19 é irrisório, né? Então, mas vai ser Portugal está de interessante a parabéns gente mesmo, dar de parabéns. Os as portugueses, medidas. eles têm esse lado de preocupação com o ser humano, que a Espanha tem também, né? Mas a Espanha foi vítima da desatenção, né? E foram acordar só Sim, depois que a tragédia já estava instalada estava feita. na Itália, né? E Portugal pôde abrir os olhos antes. Sim, mas vamos continuar aqui, Victor. Já nesse mesmo segmento, vamos entrar na medida provisória 927, né, professor? Que Ótimo. também impactada pelo Covid-19. Isso. No caso, a gente tem que tratar aqui do artigo 17. O artigo 17, ele fala que as comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública. E os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Sim. Nesse caso, é uma vantagem enorme, né, para esses empregados cipeiros que têm, digamos aí, uma estabilidade e ela vai se estender. Digamos que esse empregado encerraria o mandato dele, por exemplo, no mês de maio. Certo. E o estado de calamidade pública ficou pactuado lá no decreto legislativo número 6 que vai até 31 de dezembro de 2020. Então, nesse caso, eles vão, digamos, ter essa vantagem que vão poder estender, né, a garantia de emprego deles. O senhor concorda, professor? Concordo, Victor, porque isso é um aspecto interessante que a garantia de emprego, no caso do cipeiro, ela não é propriamente por um tempo certo, né? Ela está vinculada ao exercício do mandato em um ano, até um ano depois do término Posterior. do mandato. Então, se por uma questão de força maior, como é o caso da pandemia, né, os mandatos ficam prorrogados, né, embora a lógica seja a pessoa ficar até 2 anos na CIPA, um ano, mais uma possível recondução por eleição, nesse caso, enquanto estiver durando o mandato, nessa extensão provocada por motivo de força maior, o empregado tem a garantia estendida justamente porque é uma proteção que não diz respeito propriamente a ele, não é uma vantagem pessoal, né? É uma garantia, uma forma de blindar esse representante dos empregados. Então, ele vai ter a garantia de emprego certamente até o fim do seu mandato. E aí, nesse mesmo artigo, vem um ponto interessante que pode chegar no judiciário aí em breve também, né, professor? Uhum. Que é o caso, né, dos candidatos que candidataram e, no caso, eles têm a garantia desde a candidatura. Porém, às vezes a eleição não vai poder ser feita, né, durante esse período da Sim, pandemia. E aí, sim. eles vão ter essa estabilidade no emprego, porque esses processos eles vão ficar suspensos, como o próprio artigo 17 da É. MP 927 trata, né? Então, eles terão essa estabilidade? É, Eu entendo que aí, sim. Vamos ver. aí, Bruno, o que ocorre? Eu até, antes de responder, eu aproveito e digo para o pessoal que quem tiver a fim de entrar na live um pouquinho e fazer uma pergunta, pode ir mandando o pedido, a solicitação, né, de ingresso aqui, a gente puxa alguém que tem interesse aqui de
fazer alguma pergunta, a gente conversar algum tema de direito e processo de trabalho também. Mas o que ocorre aí, Victor? Essa questão ela é muito difícil de enfrentar, e aí é o tipo de situação que me parece, né, é o normal de medida provisória, é impossível os técnicos que elaboram um instrumento normativo dessa natureza preverem todo tipo de situação, né? Porque olhe só a questão que você coloca, né? A empresa está numa situação difícil, né? A crise decorrente da pandemia pode provocar necessidade não só de dispensa, mas de redução do quadro de pessoal, quando houver o retorno das atividades, né? E só que a medida provisória fez menção de que o processo eleitoral está meramente suspenso, né? O que seria mais Poderão, né? adequado Não falou que deverão. poderão, né? Mas se o que seria mais adequado nessa situação seria autorizar a empresa a simplesmente cancelar o processo eleitoral, porque não tem sentido nenhum a proteção dos empregados ela está garantida, porque o próprio mandato pode ser estendido por Até ato o final da do estado de empresa. calamidade pública, né? Até porque eu não posso ter aglomeração de pessoas, eu não posso realizar eleição, salvo se for por meio eleição, salvo se for por meio eletrônico. Mesmo que tenha eleição, seria complicado a empresa, nesse momento, dar treinamento para quem for eleito para a CIPA, que é uma exigência da NR5, né? Só que a partir do momento em que consta simplesmente para suspender o processo eleitoral, no direito do trabalho, por mais que a gente conviva com a ideia do interesse público, do bom senso, a gente tem também os olhos voltados para o princípio da proteção, né, do indúbio pró-operário. Então, em especial numa circunstância de saúde e segurança, que é essencial para a preservação dos trabalhadores, né, da integridade dos trabalhadores. Então, numa situação dessa, eu tenho feito essa leitura também, de que se houver a suspensão do processo eleitoral, apenas uma suspensão, a suspensão paralisa o processo, mas ele está pronto para retomar assim que for retirada aquela condição suspensiva, né? E aí o empregado que está candidato na eleição da CIPA, ele tem garantia de emprego até que se resolva o imbróglio, né? Até que se resolva a própria eleição. A minha interpretação vai nesse sentido mesmo. É verdade. É isso. Se eu quiser trazer mais algum assunto à baila, a gente continua a Não, conversa aí. não, Eu sei que o beleza. senhor quer abrir espaço para outros colegas participarem também. Por Eu mim, vou eu abrir, ficava até não, tá ótimo. mais Eu vou crescendo. abrir, Victor, e aí se a gente vou falar mais um pouco aqui de CIPA, independente de alguém pedir. Eu queria te agradecer por estar participando com a gente aqui. Eu E que em agradeço, outra professor. Uma honra oportunidade, esse vamos repetir. convite. É uma honra estar aqui. Eu te agradeço muito pelo espaço. Eu sei que grandes advogados aí fazem live com o senhor. Eu sou apenas um grãozinho de areia que estou iniciando aí. Tive essa honra, então estou muito feliz. Muito obrigado mesmo. E que Deus continue abençoando a sua vida e Amém. colha os frutos do seu trabalho. Não é à toa que o senhor Amém. é tão, digamos que, elogiado, que o pessoal sempre fala muito bem do senhor. Então, é fruto do seu trabalho. O senhor faz isso com muita, digamos que, perfeição. Então, eu te parabenizo e te agradeço por tudo, Beleza. professor. Obrigado, Victor. E já recuperou da overdose de recurso de revista, que você fez o treinamento presencial, né, que a gente faz em 6, 7 horas, e agora a gente está indo para o online. Um dos motivos é que o pessoal
ficava um pouco atordoado, né? Com volume de informações Muita ali num curto informação, espaço de tempo, né? com certeza, e de um assunto que é muito complexo, né? O recurso de É, revistas é cheio de nuances, e se você, digamos que escorregar em nenhum detalhe, o seu recurso é trancado. é, Então, essa nova modalidade online vai ser excelente, porque aí o aluno, digamos, ele pode ver, rever, volta, né? é. Digamos, caso ele não tenha entendido alguma coisa ali muito bem. Então, vai ser, digamos, mais vantajoso para quem fizer online aí, É. adquirir e conseguir, né, filtrar e receber essa informação. Uhum. E vai ser excelente a modalidade online, professor. Muito bom. Obrigado, então, Victor. Até a próxima. Eu que Eu vou. agradeço, tudo de bom. Deus abençoe a Beleza. todos. Abraço, amigos. Amém.